Oi, gente, é 9 de fevereiro de 2026, que privilégio o nosso encontro marcado aqui pelo canal do Aprova segue no ar, com o nosso pão quentinho, pão fresquinho, conforme sua metáfora, sempre atemporal, sempre democrático, feito com curadoria responsável para você, por você, com você, com todo o respeito, carinho e dedicação. Por quê? Porque seguimos juntos, construindo conhecimento e cidadania e, de quebra ou por extensão, tendo a chance de melhorar nosso desempenho em processos seletivos, vestibulares e concursos. E para isso, você que é habituê, está conhecendo agora, já se inscreveu e ativou as notificações? Ainda não faça isso. Compartilhe também com quem você queira nutrir conversas sobre os temas, os pontos de partida que levantamos por aqui. E sabe, pessoal, por falar nisso, já vamos ao nosso sumário de informações. Primeiro de tudo, que eu disse que nós vamos construindo juntos, com todo respeito, carinho e dedicação, conhecimentos e cidadania, e que, obviamente, isso é para que não tenhamos um pensamento monolítico. Vamos falar a respeito disso, isso é temática do nosso encontro, da nossa programação de hoje. Para não termos um pensamento monolítico, vamos direto ao nosso sumário. Pessoal, tratamos aqui de temas que são utilidade pública, de temas que a gente fica contente em noticiar e outros que a gente sofre por ter de noticiar novamente ou por ainda serem pautas tão prementes, tão necessárias na contemporaneidade. Hoje é um desses dias em relação a uma dessas pautas, gente, mas a notícia ou a informação, o impacto do que vem como notícia, dá para a gente alguma ideia de, vamos dizer assim, de entendimento civilizatório que a gente possa melhorar esse cenário, mudar esse cenário para melhor. Do que eu estou falando? Vamos ao nosso sumário. Vou falar de Pacto dos Três Poderes para o Combate ao Feminicídio, gente, é isso mesmo. Vamos tratar disso. E vamos tratar também, de maneira muito cuidadosa, da ideia relacionada ao que seria a construção de uma ilha de conhecimento quando vivemos hoje cada vez mais em bolhas de ignorância. Nossa, vamos lá? Bom, vou começar, pessoal, conversando sobre e dizendo que sempre tem os links para você aprofundar, buscar outras informações e tudo isso. Vou começar trabalhando com a ideia do Pacto dos Três Poderes, gente, firmado no último dia 4 de fevereiro, nesta primeira semana, tá? Como que acontece isso? Esse pacto é uma junção justamente para dizer o que vamos fazer, que políticas públicas vamos fomentar, como é que vamos agir em relação a isso. Lembrando, gente, feminicídio é o assassinato baseado em gênero, assassinato de mulheres baseado em gênero. Quando se faz essa diferenciação, gente, que nem todo assassinato de mulheres é feminicídio, não é para diminuir a causa ou para minimizar a importância, mas é justamente para diferenciar, para que a legislação, para que os dados levantados a respeito possam ser entendidos, sistematizados e a legislação aplicada de forma correta, segura, rápida e responsável. Bem, por que isso, gente? Nós temos Lei Maria da Penha, que vai fazer 20 anos, nós temos Lei do Feminicídio, que já fez 10 anos no ano passado, e nós temos agora o que se configura como algo assim que pode ser considerado endêmico em relação a feminicídio no Brasil. Isso é muito triste, muito pesaroso, pessoal, por isso eu falei, puxa vida, no momento, quem sabe, assim, que as mulheres têm um maior espaço já conquistado em termos de mercado de trabalho, de poder fazer suas escolhas, ter espaço legalizado para ocupar, a gente tem esse tipo de fomento à violência ou esse tipo de manifestação de violência de uma maneira tão cruel. Bom, diz assim, qual é o ponto, então, chave desse pacto, gente? Por que a gente olha para isso com esperança? Porque a ideia é proteger as mulheres, de maneira geral,
que podem ser vítimas, que são potenciais vítimas de feminicídio, e responsabilizar mais rápida e efetivamente os agressores. Gente, em 2024 nós tivemos 1.458 feminicídios registrados no Brasil. Então, por isso eu disse que era importante separar o que é assassinato de mulher e o que é feminicídio, que é esse crime, esse assassinato baseado em gênero. Já em 2025, nós tivemos 1.470 casos. É uma situação recorde. E a que se deve isso? Só, exclusivamente ao aumento dos índices de violência? Ou também a redução da subnotificação? Possivelmente, gente, a ambas as situações, ao aumento dessa incidência, por isso a ideia de endemia, inclusive, trazida, justificada por alguns analistas da situação, e a ideia de reduzir a subnotificação, de ter mais registro a respeito desses crimes. Qual é a proposição aí que nós já temos a partir de Lei Maria da Penha, a partir de Lei de Feminicídio, gente? Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que funciona em 11 unidades no Brasil e tem 31 unidades em implementação. 11 unidades pode parecer pouco, e é pouco ainda mesmo, mas tem 31 unidades em implementação. E nós temos uma questão bem importante também que está tramitando, está na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, que é uma ideia de tornar mais duro, mais forte a pena para reincidentes de crime de feminicídio. Porque sim, pasme você, não é de se surpreender, há reincidência nesse tipo de crime. Olha, gente, qual é a inovação de um pacto como esse em relação às legislações? É porque, de fato, além da redução já evidente da subnotificação, ele pode ajudar a reduzir mais ainda, com mais mecanismos, né, de fato, de comunicação, de ajuda, de proteção às mulheres. Nas últimas semanas, gente, nós tivemos casos notórios de feminicídios ocorridos com mulheres que haviam solicitado medida protetiva e tiveram essas medidas negadas. Então, houve omissão do Estado nesses casos também. Importante a gente observar, ler com calma, entender que situação é essa. Também é preciso entender as reduções de violências ou as possíveis reduções de violências que um pacto como esse consegue alcançar, novas tipificações penais, e é por isso que ele inova, inclusive. Por quê? Porque traz, pessoal, a ideia de notificação ou de entendimento de crimes virtuais nesse sentido também, ou de como as ameaças virtuais podem se configurar ou se tornar ações reais. Então ele engloba textualmente a ideia do universo virtual também, que nós não podemos deixar de observar em qualquer legislação feita na contemporaneidade, né, gente? Todos nós temos um CPF real e uma identidade virtual, né? E mais ainda, pessoal, também diz assim, como é que os especialistas, os apoiadores, os pesquisadores estão vendo a ideia desse pacto? Dizem, olha, ele tem chances de dar muito certo, de ser rápido e efetivo se ele se transformar em ações, em política pública, em ação rápida, em entendimento justamente, pessoal, das iniciativas necessárias. E sabe, numa situação como essa, pessoal, eu sempre coloco, quando trago aqui, um parênteses ou um adendo aí para a gente pensar um pouquinho, porque eu digo, quando a gente está falando em situações de guerra ou violência ou qualquer coisa, a vítima sempre tem pressa, ou as potenciais vítimas sempre têm pressa. Quer ver um comparativo? A gente descreve doenças, sintomas, tudo isso de maneira muito neutra, quando isso está no papel, ou quando a gente está estudando esse tipo de coisa, né? Agora, basta que a gente tenha, ou tenha algum ente querido com sintomas assim, que a gente sabe o quanto faz diferença um atendimento rápido. E nesse sentido é a mesma coisa, gente, o quanto faz diferença não apenas um texto de pacto, mas um trabalho rápido, importante, necessário para tudo isso ser
alterado para nós nos tornarmos também referência não só em legislações a respeito, mas em ações e mudança de perspectiva social, mudança de processo civilizatório. Eu já trouxe aqui em outras situações alguns países, exemplos de países que passaram a adotar a lei do feminicídio. Em novembro do ano passado foi a vez da Itália. Passou a adotar a nomenclatura de feminicídio com tipificação e tudo isso. Também temos, volta e meia, gente, situações muito dolorosas, que são documentários sobre os órfãos de feminicídios. E nesse caso, né, a gente tô deixando um link aí também sobre um levantamento inicial a respeito dos órfãos do feminicídio no Brasil. Gente querida, não é coisa simples, é processo civilizatório e é importante que a gente leia, entenda e, principalmente, transforme isso em ação social, em ação de fato e rápida. E por falar nisso, gente, tem tudo a ver com a ideia de pensamento monolítico ou evitar o pensamento monolítico, que é o segundo tema central, aberto, responsável que eu quero tratar com você hoje. É uma ideia, uma proposição, olha que orgulho, de um cientista brasileiro. Não é a primeira vez que eu o refiro aqui, digo a você, já vai no @ dele, segue, porque é um cara que sempre traz conteúdo de muita qualidade sobre ciência. Marcelo Gleiser, eu já trouxe aqui, ele é um físico, né, informações sobre ele, ele que define, diferencia muito, de maneira muito bonita e didática, a ideia de teoria e hipótese na contemporaneidade. E o Marcelo Gleiser é o primeiro latino-americano, gente, e único por enquanto, a receber um prêmio da mais alta relevância por ser desses cientistas que discute, aproxima, pesquisa e traz conteúdo público para trabalhar ou aproximar ciência e fé, ciência e religião. É isso mesmo, gente. Uma das publicações mais recentes dele é essa publicação sobre mentes brilhantes não pensarem da mesma maneira, pensarem diferente. É isso, estou deixando o link para você. E ele compara a nossa, vamos dizer assim, ideia de entendimento integral do mundo com uma cadeira. Ele diz que ela tem 4 apoios, né? A ideia de filosofia, espiritualidade, arte e ciências. Se não houver conversa entre esses pilares, a coisa desanda. E é mais ou menos esse um ponto ou uma analogia que pode servir de base para essa proposição dele, que é criar uma ilha de conhecimento. Ela já existe, eles começam a fazer eventos e situações que contemplam isso. Ela fica lá em Florença, na Itália, gente. E a ideia é que as pessoas que pensam de maneira diferente tenham um espaço responsável, científico, cultural, respeitoso e um espaço de discutir ideias diferentes. Veja, não é o espaço da briga, do xingamento, do pensamento monolítico, né? Que graça, por vezes, na maioria das vezes, na rede social. Ele diz é um espaço para que mentes se conectem pela diferença. É muito interessante pensar nisso, pessoal, porque existe em Londres uma iniciativa parecida com outro viés, que é a ideia da The School of Life. Eu já falei para você por aqui. E o principal ponto da The School of Life é desenvolver empatia nas pessoas, porque uma das ações é colocar o pezinho dentro dos sapatos de outra pessoa e andar metaforicamente o caminho dessa outra pessoa. Um dos representantes mais simbólicos dessa The School of Life, dessa iniciativa, é o Roman Czarnecki, que eu já referi outras vezes aqui também. E a Ilha do Conhecimento, proposta e trazida, inaugurada pelo Marcelo Gleiser, parece ter esse tipo de responsabilidade associativa e civilizatória também. E por falar nisso, gente, em mentes que pensam diferente, mas que têm que enxergar quem é que compõe a integralidade, show do rapper Bad Bunny ontem no Super Bowl, né, no intervalo do Super Bowl. É um artista latino-americano
que recebeu o Grammy de melhor álbum na semana anterior. Ele é porto-riquenho e ontem falou os nomes de todos os países da América para dizer que todos nós somos importantes, temos nossas características e devemos nos respeitar e nos ajudar. Diz, Cleusa, mas como é que eu vou usar isso como um argumento? Que diferença faz? Vou te dizer, tem link aí. É importante a gente entender assim, ó, qual é a representatividade de alguém que tem uma voz vista, ouvida no mundo todo, quando diz isso, quando se pronuncia a respeito disso, né? Ou qual é o recado que a academia que confere o prêmio Grammy está dando quando o confere como um prêmio de melhor álbum a um artista que canta exclusivamente em espanhol, né? Que é da América Espanhola, vamos dizer assim. Quer dizer, essas perguntas, gente, ó, a resposta a essas perguntas pode formular excelentes argumentos para nós em diferentes temáticas. Além de tudo, ele ter feito, gente, o show do intervalo no Super Bowl é um frescor de atualidade que você pode utilizar conferindo a seu texto. Grande abraço a você, espero ter melhores notícias sempre. Semana que vem é carnaval, eu já vou deixar um abraço antecipado para quem vai fazer feriadão e um antecipado de força e coragem, que assim como eu, para quem vai estar trabalhando no feriadão. Grande abraço, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.